Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Hoje nos encontramos perante texto belíssimo e talvez uma das parábolas mais preciosas pronunciadas por Jesus e apresentadas para nós através dos evangelhos. A chamada parábola do bom samaritano. Tudo ocorre porque mestre da lei, portanto conhecedor das entranhas interpretativas da Torá, da palavra de Deus, faz uma pergunta sobre o que se deve fazer para ganhar a vida eterna. Este mestre responde à própria pergunta que o Senhor lhe faz: o que está escrito? Como lês? E ele junta os 2 elementos que em Cristo aparecem como uma novidade, porque na Sagrada Escritura aparecem em lugares diferentes. O amor ao Deus, com todo o coração, com a alma, as forças e a inteligência, e ao próximo. Para Cristo este é o resumo, o eixo, a estrutura da lei. E aqui aparece a sua novidade. O amor ao Deus se manifesta através do próximo, e o amor ao próximo manifesta o amor a Deus. Não existe nenhuma separação destas 2 realidades. Se amamos realmente ao Senhor, com o coração, os afetos, com a alma, o nosso interior espiritual, com as forças, os frutos do nosso trabalho e com a inteligência, a razão e os pensamentos, não somos indiferentes ao outro. A medida do amor ao outro é o amor que temos por nós mesmos. E através do amor ao próximo, reconhecemos nele a criatura amada por Deus, quem está por cima de todas as coisas. Mas, aparentemente, a dificuldade na qual o mestre da lei pretende colocar Jesus não termina por aí, porque ele continua perguntando: e quem é o meu próximo?
Y aquí Cristo relata esta parábola espectacular que altera o paradigma e todos os esquemas da tradição judaica. Cristo narra uma situação que talvez ele ouviu falar. Ele se inspira da realidade da vida doméstica e agrícola para poder fazer as comparações e levar as pessoas a fazerem sérias reflexões e tirarem profundas conclusões. Um homem desce de Jerusalém para Jericó. A cidade santa está no alto, Jericó no meio das montanhas, no caminho. Ali, um grupo de assaltantes lhe arranca tudo, o espancam e o deixam ferido mortalmente. Aparecem então três personagens e Cristo seleciona propositalmente cada um deles para ironizar e denunciar a mentalidade da autoridade religiosa e dos intérpretes da lei daquela época. Um sacerdote, um homem que está no templo, que deveria estar familiarizado com as coisas de Deus e a sensibilidade com o povo, desce, viu o homem ferido e segue adiante pelo outro lado, porque não deseja contaminar-se. A continuação, acontece com um levita, um colaborador do templo. É como se fosse primeiro o padre e depois o seminarista. Faz a mesma coisa. Segue adiante pelo outro lado. Teme contaminar-se. E aqui aparece a grande novidade. Por último, ocorre que um samaritano, portanto, um judeu considerado herege e cismático, os samaritanos se separaram muitos anos antes da tradição judaica. Para eles, o templo não está em Jerusalém, mas em Garizim. E a sua região se tornou hostil a todos os judeus. Então, eles se desviaram da tradição, hereges, e se separaram, cismáticos. De quem menos espera, um samaritano, também considerado impuro, passa e algo lhe chama a atenção. Viu o homem ferido mortalmente com compaixão, sentimento que não aparece nem no sacerdote nem no levita. E o mais impressionante, esta expressão é simplesmente atribuída nas parábolas e nos evangelhos a Deus e a Cristo. Um sentimento, uma emoção divina. Sentir com, padecer com. Este samaritano sente compaixão. As suas entranhas se manifestam perante a dor e o sofrimento do homem jogado por terra e ferido. Não simplesmente sente compaixão, mas traduz isso em fatos. Se aproxima, não teme contaminar-se, faz curativos e, como era costume na época, derrama óleo e vinho, que tem uma dimensão antisséptica, e depois o leva sobre o seu animal e o entrega numa posada, dando ordem de que seja cuidado. E ele voltará para pagar o que foi gasto. Portanto, confirmar se ele foi curado e bem tratado e terminar a sua obra de misericórdia. Perante esta história, Jesus pergunta novamente ao mestre da lei quem agiu como próximo. E ele, lamentavelmente, tem que reconhecer que foi o samaritano. Mas se nega a dizer isto. Simplesmente afirma aquele que usou de misericórdia, um judeu. Não se permite dizer que um samaritano foi o próximo, mas aquele que agiu com misericórdia. Por isso, Cristo conclui a cena dizendo: vai e faz a mesma coisa. Obviamente, este evangelho denuncia a nossa indiferença, a nossa falta de compaixão, essas entranhas estéreis que muitas vezes carregamos perante a dor e o sofrimento do outro.
com esta pandemia, a pobreza se multiplicou, passou a miséria, o desemprego e tantas pessoas sofrendo. Por um fato que ajoelhou toda a humanidade. Um microorganismo que nem sequer tem estrutura celular afetou a vida de todos os homens, de uma ou de outra forma. Pois bem, não podemos ser indiferentes. Não podemos deixar de agir com misericórdia, de ajudar, de dar esmola, de colaborar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos empregados, os nossos amigos, os nossos familiares que estão em situações econômicas mais precárias. Para que guardamos dinheiro? O que sabemos do futuro? Fazemos pólices seguros? O que sabemos do futuro? Absolutamente nada. E ao nosso redor tanta fome e tanta miséria. Um cristão não é indiferente a essa realidade. Mas, além desta dimensão, existe uma mais profunda, porque na tradição da igreja esta parábola foi lida como uma imagem da salvação, uma parábola cristológico-soteriológica, isto é, que se refere a Cristo e ao mistério da salvação. De fato, dizem os padres, a tradição da igreja, que este homem que desce de Jerusalém para Jericó é Adão, que cai nas mãos dos assaltantes, os pecados originados pelo maligno, os anjos rebeldes, que o despojam da graça e o deixam quase morto e se torna escravo do pecado e querendo fazer o bem não pode fazê-lo. A lei, a exigência, o moralismo representado no sacerdote e no levita são indiferentes, não podem fazer nada. Só nos salva a graça e o perdão, o amor gratuito, incondicional e infinito de Cristo que se representa através do samaritano. O próprio Cristo, Filho de Deus, na tipologia, no símbolo de um samaritano. É Cristo que nos olha com compaixão, que nos carrega sobre si, como fez na cruz, e nos leva à posada, à igreja, para sermos curados. Nos unge e nos dá tudo e paga o nosso resgate, como fez Cristo através da redenção, para voltar por nós. Por isso a igreja, irmãos, não é uma ONG, não é uma instituição social. A igreja, como diz o Papa Francisco muito bem numa imagem, é uma tenda de campanha. No meio da batalha, um hospital que atende os feridos. Porque a vida é um combate e todos estamos feridos de uma ou de outra forma. E na igreja somos introduzidos para receber o unguento bálsamo divinos e ser curados de todas as nossas dolências. O próximo é Cristo, que se fez homem como nós. E através disto podemos fazer no próximo dos outros.